Agradecemos a presença de todos. Hoje Luiz Augusto não está presente conosco. Então nós vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos para fazermos uma oração e darmos início ao nosso trabalho. Todos já sabem, aqui não é uma palestra apenas, é um trabalho espiritual. Então nós agradecemos a todos pelas orações que a partir de agora nós vamos fazer, louvando em primeiro lugar a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a todos os amigos espirituais que aqui estão, agradecendo a Padre Pio por essa casa de luz, de amor, de crescimento espiritual, em que cada um de nós que aqui vem, em geral repleto de problemas, de situações de desconforto e desequilíbrio, aqui encontra um acolhimento e um caminho de luz. Nessa noite em especial, vamos receber a presença de Wagner de Assis, irmão nosso da casa já de longa data, diretor do filme Nosso Lar, provavelmente todos já viram, e que agora está lançando a partir de maio o filme Kardec. Então ele, que pesquisou profundamente, teve ajuda espiritual também, hoje aqui está para compartilhar conosco as experiências que teve na confecção do filme, mas também do aprofundamento da história de Kardec, que ele precisou fazer para poder montar essa empreitada. Então agradecemos a presença do Wagner e a partir de agora é com ele. Boa noite. Agradecemos também a presença de todos que estão assistindo pela internet. Tenho certeza que vocês vão gostar do que vão assistir. Não tenho certeza. Cinemas, não? Luzes. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade que a casa oferece. Boa noite a todos que estejam aí online, né? Agora a casa está multiplicada e muito no mundo online. Antes de qualquer coisa, devo começar com um expresso e sonoro agradecimento à casa de Padre Pio. Aqui eu me sinto em casa. E aqui 13, 14 anos atrás, nós começamos uma jornada de trabalho, uma jornada de trabalho que incluía realizações de cinema. Ao entender que isso era muito mais amplo, mais profundo, essa jornada foi ficando bonita. E a palavra que a gente tem para usar é orgulho, né? Mas dizem que o orgulho é a chaga da humanidade, mas não inventaram outra palavra que seja doce esse orgulho. Então eu tenho que expressar os sonoros agradecimentos à casa de Padre Pio sempre. Luiz não está aqui fisicamente, mas a gente sempre agradece, porque aqui nós fomos acolhidos e compreendidos dentro do processo de trabalho. A gente frequenta outras casas, faz outros trabalhos, mas muito interessante como a coisa multiplicou aqui nessa casa de Padre Pio. Deixa o governador da cidade chegar. Governador, muito obrigado. Otton Bastos. Para o pessoal da online, né? Otton Bastos. Governador, eu tirei também a palavra antes do senhor. Enfim, eu estou aqui agradecendo pela jornada. A jornada de Nosso Lar é uma jornada muito bonita. O filme hoje, no Brasil, ele já foi visto por mais de 40 milhões de pessoas em todas as janelas de exibição. Isso é um fato assim, muito bacana para a gente. O filme é muito maior que a gente. Independente de ter escrito, produzido, dirigido e trabalhado com todos os envolvidos, né, a gente vê o quanto é bacana ver uma história na qual a gente acredita, que, além de transcender e muito o público espírita, eventualmente, que era um público objetivo do filme Nosso Lar,
transcendeu as fronteiras do Brasil, né? Mostrou que muros entre países são coisas bem antiquadas, né? E o filme atravessou muito. Então hoje o Nosso Lar está em quase 40 países oficialmente. Sabe lá em quantas cidades espirituais, né, Otto? Mas o motivo de vir aqui e de, enfim, tomar essa tribuna tão bem sempre representada, sempre edificante para a gente, né? Sempre que nos alimenta sempre. O motivo de vir aqui hoje talvez seja mais complexo ainda, né? É para falar, sim, dessa figura incrível. Pedir para botar a foto ali. Foto do general aqui. Depois a gente vai falar sobre isso. Dessa figura incrível chamada Allan Kardec, que muitos conhecem, muitos acham que conhecem, muitos desconhecem. Quando nós estávamos ainda celebrando e trabalhando no desenvolvimento do filme Nosso Lar, já pensando na continuação, que era o Nosso Lar 2, sim, vai ter o Nosso Lar 2, viu, governador? O Nosso Lar 2, baseado no livro Os Mensageiros, do André Luiz, e a gente pegou um pouquinho de coisas do Obreiros da Vida Eterna também. Para quem conhece a obra do André Luiz, sabe exatamente do que eu estou falando, do aspecto cinematográfico dessas duas obras. Enfim, quem não conhece, eu super recomendo a leitura, porque realmente é cinematográfica a história. E quando eu recebi um telefonema do Marcel Sotomayor, o autor das biografias, tanto do Chico Xavier quanto do Kardec, e àquela altura ele estava trabalhando em cima de um projeto que era meio sigiloso, e me chamou em São Paulo, e a gente tomou um café, e ele falou, olha, eu resolvi escrever uma biografia sobre o Kardec. Eu falei, nossa, Marcel, que incrível! Existem tantas biografias já escritas a respeito do Kardec, e você foi para a França, mergulhou na Revista Espírita, mergulhou em todo o material, e com o olhar jornalístico dele, pois ele é um jornalista, ele começou a delinear uma trajetória de um ser humano através dos fatos, através do contexto. E isso é muito legal da gente trazer. A gente hoje começa aqui, tem começado, essa é uma primeira semana de trabalho, de divulgação a respeito do filme, sim. O filme estreia no dia 16 de maio, agora de 2019, exatamente um ano depois que a gente começou a filmar. Mas mais do que nunca, acho que é importante contextualizar e incluir esta casa e o trabalho que se faz nesta casa, nesta corrente de trabalho que está sendo feita a respeito do filme. E a gente vai também chegar a esse ponto do porquê. O Marcel estava desenvolvendo, terminando, a gente pôde observar duas leituras dos originais que ele tinha, e ao mesmo tempo ele falou, olha, eu achava que a gente tinha que levar esse filme, essa história para o cinema. Para o cinema, Marcelo? Eu nunca tinha pensado. Pelo menos não nesse plano, não encarnado como agora. Estava trabalhando lá nas obras do André Luiz, eventualmente outros projetos que virão. E, nossa, realmente parece ser incrível a possibilidade da gente contar a fundo e falar a fundo deste homem que já acabou ficando esquecido, tanto nos trabalhos dos centros espíritas, quanto, de fato, por sua natureza, por natureza de sua vida. Vamos botar para essa história, vamos pensar, Marcelo, vamos ver como é que isso vai acontecer. E aí aconteceu uma coisa que tem a ver, é muito kardeciana, que é a universalidade do conhecimento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque em seguida, alguns meses depois, saiu uma notinha no jornal que a Conspiração Filmes, a empresa que tem aqui em Botafogo, talvez uma das maiores produtoras do Brasil, se não a maior produtora independente do Brasil, não vou te deixar com vergonha não, pode falar não, né? Cuja produtora, uma das produtoras sócias fundadoras está sentada aqui, que é a Eliana Soares. A Conspiração colocou uma nota no jornal dizendo que eles tinham uma área de biografias, já tinham feito Gonzaga, Dois Filhos de Francisco, e eles estavam interessados e desenvolvendo a possibilidade de filmar um filme sobre o Kardec. Falei, caramba, eu nem sabia dessa história, a gente se falou, e a universalidade do conhecimento é isso. Quando alguma coisa de verdade tem que acontecer, você não é privilegiado para fazer com que ela aconteça, ela vai acontecer.
Eu costumo dizer que cinema, as pessoas vão ao cinema para ver uma boa história bem contada. Essa é uma resposta muito clássica. Durante muitos anos gastaram milhões de dólares fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos. Por que as pessoas vão ao cinema? Talvez vocês possam se fazer essa pergunta. Mas lá nos Estados Unidos eles descobriram, depois de milhões de dólares, algo que provavelmente parecia muito óbvio. As pessoas vão ao cinema para ver uma boa história bem contada. Se essa história tem o Tom Cruise, se tem o Brad Pitt, se tem a Angelina Jolie, são acréscimos que essa história bem contada vai acontecer. E a gente começou a entender que, sim, este professor que viveu no século XIX tem uma incrível história para ser contada. E aí nos competia fazê-la bem contada nos cinemas. Esse é um filme e essa proposta que a gente traz para o cinema, e aí não vem aqui só a propaganda de pedir para que as pessoas multipliquem a existência do filme, que sejam impactadas com a obra, a gente depois vai passar um material audiovisual, porque acho que falar de filme é estranho, né? Melhor que vejam o filme, né? O Michael perguntou se eu ia passar o filme inteiro, eu falei, adoraria, né, Michael? A Sony vai me degolar, e enfim. Mas quando você concebe, você absolutamente tem que pensar que o cinema é para todos, né? O cinema é uma diversão para todos. Isso a gente tinha feito lá no nosso lar, e essa possibilidade de contar a vida de Kardec, de falar de Kardec para todas as pessoas, é extremamente sintonizada com o que se faz nessa casa. Se vocês forem olhar pelas fotos, dá para entender que essa casa não é uma casa espírita, né? É uma casa absolutamente ecumênica, holística, é uma escola de viver Deus, e isso é fantástico, porque particularmente eu me identifico muito, mesmo com toda a minha formação espírita, né? Quando a gente começa a entender que ter uma formação espírita é exatamente o que essa escola faz aqui, o que essa casa faz. Se faz no Frei Luiz, não, Paulo? Faz muito no Frei Luiz, Gilberto, Paulo, todos aqui que frequentam o Frei Luiz também. Quando a gente quer falar sobre o Kardec, a primeira coisa que a gente pensa é em falar de alguém para quem não o conhece. Esse é um filme para quem conhece o Kardec, para quem acha que conhece o Kardec e para quem não conhece o Kardec. E depois a gente entendeu que virou e é, sim, um filme extremamente atual, por mais que estejamos falando de um cara que viveu e nasceu em 1804 e morreu em 1869. Para quem não conhece o Kardec, claramente a gente vai desmistificar uma coisa que é ainda um paradoxo, né? Todo mundo acha que o Kardec é o Chico Xavier do século XIX. Não é, Otto? Que o Kardec botou a mão na testa, pegou um lápis e escreveu a doutrina espírita. E é uma brincadeira, mas acaba sendo uma brincadeira com um tom de realidade muito sério. Porque quando a gente vai pesquisar o impacto que tem a informação da existência do Kardec, da doutrina espírita, do espiritismo, do kardecismo, né? Do mesa branca, centro de mesa branca. E aí a gente vai recolhendo aí todos os pré-conceitos e conceitos que foram navegando ao longo do século XX, e essa navegação muitas vezes muito tumultuada, né, a ponto de gente que frequenta outras linhas religiosas dizerem, eu sou espírita, mas eu não é espírita kardecista, o espírita kardecista não é o espírita da Umbanda, não é o espírita do Candomblé, e daí por diante. E é bem típico do nosso país isso, no final das contas. Mas para quem não conhece o Kardec, não. O trabalho de mediunidade do Kardec é um trabalho muito diferente. Kardec nasce em 1804, e eventualmente o que eu vou falar aqui não está no filme, tá? Um filme tem uma adaptação de uma vida real. Daria para fazer uma minissérie de 90 capítulos, uma novela, daria para dar uma novela. Né? Não um espelho da vida que está acabando, mas daria para fazer claramente muito mais. Então a história de adaptar é isso, né? Todo mundo já entendeu que a adaptação você tem que escolher a essência e contar lá em 1h40, 1h50. Mas é legal falar quando a gente está aqui, porque a gente está falando por que Kardec vive. Por que essa história é tão atual? É bacana lembrar também que quando ele reencarna, quando ele vem ao mundo, em 1804, a França estava saindo de uma convulsão social. 1789 foi a queda da Bastilha.
O rio Sena tinha virado um rio de sangue. Ao longo de toda a primeira metade do século XIX, Paris era uma cidade de miseráveis. E quem leu ou viu o filme Os Miseráveis sabe exatamente o que a gente está falando. Taxa de natalidade baixa, taxa de mortalidade alta com taxa de natalidade baixa, o índice de suicídios altíssimo, uma cidade de ruelas, de vielas, uma cidade que não era ainda a cidade luz que a gente compreende hoje, que a gente se diverte, e, enfim, passeia com aqueles bulevares enormes. Paris era o centro do mundo, num mundo ainda sombrio. O mundo e ela própria tinha passado por muitas dores, tinha sofrido toda uma queda de uma monarquia. Ao longo desse tempo, dessa primeira metade do século, eles começaram, a cidade, a República, então, começou a trabalhar em processos de educação, educativos. E os institutos franceses começaram a ser institutos importantes na formação de cidadãos. Entendeu-se que, ao formar cidadãos, eles estariam formando um novo país. Nesse contexto de pesquisa, onde o cientista, e o Luiz fala muito sobre isso, onde a ciência começa a tomar lugar da religião ao explicar as coisas, onde as verdades param de ser as ditas dentro da igreja ou pelas obras eclesiásticas e passam a ser ditas pelos cientistas, as academias se tornam importantes. É um século de revolução, não só industrial, mas como revolução intelectual. Esse rapaz, esse jovem que nasce em Lyon, ele começa a crescer num ambiente acadêmico. Ele vai estudar em Verdun, na Suíça, que é um instituto do homem que ele considerou que fosse o grande mestre dele, o Johann Pestalozzi. Se tiver professor aqui, vai saber exatamente do que a gente está falando, né? Pestalozzi foi um homem que revolucionou, e ainda hoje os seus paradigmas, os seus atributos de pedagogia são modernos. Ele hoje talvez fosse traduzido, que se traduzir como uma escola construtivista, como uma escola que constrói com amor novos cidadãos. Companheirismo, colega ensina colega, o conhecimento não pode ser atacado. E é engraçado que a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso lá no filme A Menina Índigo, né? Quando a gente estava falando, é preciso se reeducar para aprender a educar. E a gente não se reeduca só na escola. A gente se reeduca pelos nossos valores para poder aprender a educar novas gerações. Foi uma coisa que a gente abordou durante o filme, né? Eu vim aqui para falar da Menina Índigo, não teve oportunidade. Mas está lá, o filme está no streaming, quem quiser ver e refletir sobre isso. A gente está falando de, sim, como é que a gente se reeduca para educar? Aos 15 anos de idade, esse jovem, e a gente falando ainda só na vida dele como Kardec, ainda não usando nem a questão das outras vidas, depois a gente vai entender isso, já era um fenômeno. Ele já dava aula, ele já substituía o Pestalozzi, ele já era um dos principais alunos, obviamente, muito além da média do Instituto. Isso faz com que ele desenvolva um atributo e uma paixão pela ciência, pelo conhecimento. Ele se forma em diversas cadeiras, química, física, biologia. Lá na frente, a gente vai encontrá-lo como membro de diversas sociedades científicas. Olha que engraçado, né? A gente está falando do kardecismo, do Kardec, e a gente está dizendo, ele era membro da Academia de Química, ele era membro da Academia de Biologia, ele era um dos membros titulares da Academia de Ciências. Mas como é que pode, né? A gente hoje, olhando para trás, o século XIX é tão diferente. Isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui, e acho que aprendo todos os dias, que a gente reinventa a história, a gente relê a história, a gente reconta a história. Talvez não tenha nada mais quase injusto com a história do que olhá-la do presente, ou seja, de quando já passou, e dizer, ó, estava errado, estava certo, olha quem são essas pessoas. Como é que a gente julga o que aconteceu no passado? Como é que você julga Públio Lentulus como senador à beira do Lago Genezaré, na frente do Cristo, que era um homem em farrapos, quase, né? Uma roupa simples? Como é que você julga o Papa de frente a Francisco de Assis, vai lá pregar os porcos, ele vai pregar os porcos, volta todo sujo? Ah, o Papa não sabia de nada. Hoje a gente diz isso, mas nos valores da época eram completamente diferentes.
Então, quando esse jovem, que se chamava, ainda não era Kardec, né? Ele era o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail. O jovem Rivail, quando ele se forma absolutamente em função da pedagogia. Ele se forma como professor. Essa era a profissão do Kardec. Funda um instituto, quebra a cara com o instituto, perde dinheiro, o tio tinha emprestado dinheiro, aí pegava dinheiro do instituto, perdeu dinheiro no jogo, o instituto vai à bancarrota. E aí ele conhece uma mulher 8 anos mais velha que ele, em Paris, ainda na primeira metade do século. Isso já era uma confusão, porque ainda era a construção do termo balzaquianas, né? As mulheres de 30 anos já eram balzaquianas. O Honoré de Balzac já estava para construir essa história. Eles se casam, eles vão viver uma vida sem filhos, porque ela também era professora, ela também era formada em belas artes, ela era poetisa e tinha dinheiro, e ele estava quebrado e ela tinha dinheiro. Então os salões reclamavam, achavam que ele estava dando golpe. Olha que interessante a gente ver um pouco da vida comum do Kardec, né? Coisa não se fala disso. E eventualmente também não deva nem se falar, não é tão importante para a gente levar para um filme. Mas é importante porque quando a gente começa a refletir de onde veio para onde vai, tem tanta coisa que aconteceu que, puxa vida, olha que diferença é aprender a olhar essa pessoa hoje. E mais ainda, depois a gente olhar o que ele fez. Em 1848, no dia 31 de março de 1848, numa cidadezinha chamada Hydesville, estado de Nova Jersey, na América do Norte, 2 jovens adolescentes de 12 e 14 anos, Kate Fox e Margaret Fox, estavam sentadas dentro do quarto delas. Elas tinham se mudado para uma casinha de fazenda. O pai dela, John Fox, tinha alugado essa casa. E elas começaram a ouvir novamente pancadas pela casa, que elas não tinham conhecimento da origem da casa, da origem das pancadas. E elas começaram a ouvir as pancadas, e uma delas, a Kate, teve uma ideia louca. Quem estiver fazendo essas pancadas, for alguém, bata 2 vezes. Aí, pum, pum. A tal casa assombrada, literalmente era assombrada. Eles eram metodistas, se não me falha a memória. Me perdão se eu estiver errando a corrente religiosa deles. Essa brincadeira da Kate com essa batida na parede se transformou rapidamente num fenômeno chamado fenômeno das mesas girantes, ou fenômeno dos raps, das batidas. Porque elas começaram a desenvolver uma comunicação e descobriram que era uma comunicação feita por um espírito de um caixeiro viajante que tinha sido assassinado. Isso é outro filme, tá, gente? Daqui a uns anos eu volto aqui para falar sobre isso. E é fato, é outro filme. Mas esse pequeno acontecimento acabou sendo batizado por Arthur Conan Doyle como o renascimento do espiritualismo oleano. Uma delas deve estar ligando, a John Fox. Está ligando para o governador de nosso lar. Deve ser a ligação para o governador de nosso lar. Estão te chamando, né? Você diz que você não pode ir ainda, viu? O Arthur Conan Doyle batizou este dia 31 de março como o dia em que uma nova invasão organizada começou no planeta Terra. Caramba, o que é isso? O que é essa nova invasão organizada? Orquestrada por quem? Quando, do ponto de vista espiritual, bebendo um pouco na fonte de Chico Xavier, tem um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muita gente conhece esse livro. Esse livro é quase polêmico, esse livro, mas é fantástico. Esse livro diz que no final do último quartel do século XVIII, quando a monarquia estava para cair, estava dando tudo errado nos confrontos sociais, o planeta estava maus. Jesus Cristo, governador do planeta, palavras do autor espiritual, convoca uma assembleia, uma reunião nos arredores do planeta Terra, e ele traça os pródromos do planejamento que ele próprio tinha deixado dito, e foi escrito por João em seu Evangelho, capítulo
14, versículo 14. Em tempo certo vos enviarei o Consolador. Todo esse planejamento concorre para que, no momento em que a América do Norte é tomada pelas reuniões de mesas girantes, porque quando as irmãs Fox ficam famosas e elas começam a intermediar conversas com os mortos, e as pessoas corriam para a casa delas, em outros lugares do leste da América do Norte começaram a acontecer batidas em paredes, mesas girantes, e as mesas giravam e davam respostas. Então esse fenômeno ele eclode na América em 1848, e 2 anos depois ele aporta na Europa, para encontrar uma Europa que já estava muito movimentada por fenômenos espirituais, por informações espirituais. Emanuel Swedenborg, um filósofo e médium também, escrevia sobre o mundo espiritual, e isso foi como rastilho de pólvora. Imediatamente as reuniões de mesas girantes que tomaram a Europa, tomavam os Estados Unidos, tomavam a América, tomaram a Europa e chamaram a atenção de todas as pessoas. Em 1850, a gente vai encontrar o professor Rivaio já cansado de dar aula. Na verdade, ele estava não só cansado, ele estava um pouco irritado. E quando a gente faz um filme, a gente pede licença para entrar na emoção do personagem. A gente bate na porta, assim, deixa eu entrar no seu coração aí, deixa eu entrar na sua mente, nos seus sentimentos, para poder contar e mostrar isso com verdade. Napoleão III tinha dado um autoproclamado golpe e tinha assumido o controle do governo na França. Ele era sobrinho-neto do Napoleão famoso. E ao assumir, ele se declarou imperador, tirou poderes do Congresso e trouxe poderes para o clero, transformando o ensino na França obrigatório, o ensino católico. Ele fez uma boa estratégia na época, e a gente não pode julgar isso, gente. Faz parte dos poderes, das estratégias dos poderes do passado. Quando ele faz isso, aquele professor Rivaio, que tinha, naquele momento, ali por 1840, 1850, já escrito por mais de 20 livros educacionais, mais de 20 livros pedagógicos, que tinha transformado o ensino básico da França, junto com as teorias de Pestalozzi, mesmo tendo quebrado com o seu instituto, ele continuou trabalhando pela pedagogia, pelo ensino, e as técnicas e assim, as teorias dele já eram difundidas, ele já era reconhecido por seus pares, tanto nas academias científicas quanto na área pedagógica e institucional. Aquele professor não aceita que dentro da sala dele, ou dentro da escola em que ele atua, não exista um conceito da escola laica. E existe a imposição de um processo religioso que, para ele, poderia e deveria existir. Ele nunca foi contra a religião, mas deveria existir a partir da formação intelectual do cidadão, deveria existir a partir do senso crítico do cidadão, que poderia escolher de livre e espontânea vontade em que acreditar, onde acreditar, o que fazer de sua própria vida. Ele se aposenta, e se aposentar naquela época não significava receber a aposentadoria, significava parar de dar aula e continuar vivendo de aulas particulares, continuar vivendo de traduções. O Kardec falava alemão, falava outras línguas, vivendo como podia. Tinha uma situação razoável, morava num apartamento pequeno na Rue de Marty, número 8. A gente até foi lá e, enfim, impossível de filmar, que estava tudo desconfigurado. E aí ele recomeça provavelmente a vida dele quando... engraçado notar que isso é quase um pouco da mitologia do herói, a gente vai falar sobre isso, mas quando ele começa a perceber que essas reuniões de mesas girantes assolando a Europa estavam inclusive ocupando a atenção dos pares dele na academia. E ele começa a receber convites para participar de reuniões de mesas girantes. Uma das frases mais marcantes que ele fala na época é dizer, olha, um dia que uma mesa tiver nervos para sentir, cérebro para pensar, eu rasgo meus diplomas. Não faz o menor sentido. A gente aqui na casa já fez reunião de mesa e é muito interessante. Cláudia pode dizer. Você põe a mão na mesa. Quem estava naquelas reuniões? Você põe a mão na mesa e começa a fica ao redor dela. Aí você começa a andar ao redor da mesa lentamente. E lentamente a mesa vai decolando.
E você vai não entendendo nada, porque você está parado ou está andando muito lentamente e tem uma mesinha desse tamanho e a mesa vai subindo, subindo. Cara, quem está fazendo isso? Como é que pode um troço subir? A mesa sobe. A mesa sobe, gira e volta para o chão, sem ninguém tocar. E muito rápido demais, deixava a gente tonto, enfim, nem sei se eu deveria estar falando, mas já falei. Que a gente participou dessas reuniões e fez várias reuniões de mesa, porque depois os espíritos daqui explicaram, e é maravilhoso, né? Gente, a gente faz isso só para medir o fluido de vocês, por causa da ectoplasmia, enfim, e daí por diante. Aí tinha um processo técnico bem bacana, que não é o caso aqui. Fato é que para o homem do século XIX achar que uma mesa levantava voo e dava resposta dizendo quem ia casar com quem, quanto dinheiro tinha no bolso do fulano, quem ia ser o próximo imperador, o próximo político, ou seja, as respostas mais triviais que eram feitas, ele não tinha o menor interesse em participar disso. Mas, como no mito do herói, e os mitos explicam muito a vida, o herói ele está lá sentado na sua casa, no seu lugar, no seu habitat natural, ele recebe um chamado. Quase sempre existe uma relutância para isso, mas quando ele aceita, esse chamado se transforma numa missão. Ele foi em maio de 1855, a partir de um convite do Sr. Fortier, e vou logo avisando para os que conhecem o Kardec, a gente combinou personagens no filme. Não dava para ter todos os que convidaram, então é possível que a gente tenha um amigo que convidou. Dramaticamente é assim que a gente raciocina. Senão a gente teria provavelmente 98 personagens, né? E 98, desde 98, 150 que fariam as mesmas funções dramáticas. Mas ele é convidado por um amigo, e aí ele resolve ir na casa de uma madame, que não cobrava pelas reuniões, não tinha nenhum interesse para ficar famosa, porque reuniões de mesas aconteciam nos salões, reuniões de mesas aconteciam nos teatros, reuniões aconteciam nos palácios. Em Fontainebleau, onde perto de onde Irmã Dufour vivia, tinha reunião de mesa. O próprio Napoleão III entrou numa de falar com um tio. E dizem que falou a gente. Tem relatos, né, que ele teria conseguido uma comunicação. E ele nunca disse qual foi a comunicação. Deve ter tomado uma bronca, eventualmente, né? Ou não, vai saber. Quando ele aceita ir nessa reunião de Madame de Pleine Maison, que é uma reunião supostamente de uma senhora séria, toda a vida dele muda. Ali naquele dia, 53 anos depois, aquele professor rival, aquele jovem talentoso, inteligente, apaixonado pela educação, apaixonado pelo cidadão que poderia ser formado, acreditando num mundo melhor, pelos atributos do conhecimento, ele para pensar e fala: essa mesa não levantou por forças elétricas ou magnéticas. Estudioso do magnetismo, um dos caras que mais estudou o magnetismo de Mesmer, o mesmerismo vem daí. E aí ele se permite uma coisa que é genial. Essa coisa é mágica e faz parte do cinema. É uma pergunta chamada e se? E se eu pesquisasse isso mais a fundo? E se eu desse chance a essa realidade na minha vida? Todo mundo deveria se perguntar, e por que não? E se eu fosse naquele lugar? E se eu lesse esse livro? E se eu desse chance para esse tipo de coisa para a minha vida? Começa então uma história de transformação que é muito cinematográfica. Aí sim é cinematográfico. Porque nesse momento, ele claramente compreende que existem forças invisíveis atuando sobre a mesa, que não pertencem à mesa, e essas forças invisíveis estão presentes nas pessoas. Então, quando ele começa a receber as mensagens, e aí o filme conta um pouco isso, mas ele tem um histórico das mensagens. As mensagens inicialmente eram feitas pelas batidas. Olha, letra A, uma batida. Letra B, 2 batidas. Enfim, tem até uma piada que você fica 2 dias para formar um parágrafo, né? Mas era assim que acontecia. Aí depois eles foram desenvolvendo um método de técnica que era colocar um lápis sobre uma prancheta ou uma cesta, e esse lápis movia-se sozinho e escrevia mensagens sobre um papel, ou uma ardósia. E muito engraçado que o processo de adaptação para cinema é muito complicado, né? Você pega uma foto e você vê que é uma prancheta com um lápis na ponta. E as pessoas botavam a mão na ponta da prancheta. Eu falei, pô, se eu vejo isso, eu digo que é fraude. O camarada está empurrando ali o negócio e está escrevendo. E depois a gente descobriu que existia também essa forma de colocar um lápis no cesto mesmo
e depois a gente entende que aquele cesto é impregnado de ectoplasma e o lápis move-se e escreve as mensagens. Vamos usar essa forma que é mais bacana. Historicamente é mais bacana. Estou contando um monte de spoiler aqui, Lili. Não tem problema não, né? Essas mensagens passaram a ser mais elaboradas. E aí, ele traz um outro axioma que é maravilhoso, que é, para uma resposta inteligente, é preciso que haja uma causa inteligente. Ou seja, quem são essas pessoas que estão respondendo às nossas perguntas, e eventualmente perguntas que a gente está fazendo só na nossa mente? São os espíritos de quem já morreu, os espíritos dos mortos. Esta invasão organizada, que começa na América do Norte, se espalha na Europa, é uma invasão dos mortos. E não é o Walking Dead, nem a Guerra do Zumbi, para susto de muita gente. É uma invasão que vem mostrar algo que 2000 anos atrás, pelo menos naquele caso 1800 anos atrás, o Cristo já tinha provado, quando ele volta do sepulcro e diz: estou aqui. E isso marca a história da humanidade. Né? Porque se o Cristo não volta do sepulcro, como é que os apóstolos teriam a força que tiveram? Como é que aquela verdade teria se espalhado da forma como se espalhou? Talvez ele arrumasse uma outra maneira, porque afinal de contas o Cristo, em sua perfeição relativa, saberia como fazer. Mas quando ele volta, e ele volta materializado, hoje a gente sabe disso, cujo ectoplasma ele tirava do espaço, Humberto de Campos conta isso, né? E ele volta para mostrar, olha, o fenômeno da morte é um fenômeno natural, mas ele não termina com a vida. Isso mudaria tudo no conceito de qualquer pessoa que acreditasse e visse com a força que os apóstolos viram. Tanto que eles se transformam e vão transformar, e vão escrever, e vão pulverizar o mundo com aquela verdade. Que a gente não quer dizer que seja a verdade, mas enfim, a gente sabe que a história muda a partir de então. Então, quando o professor Rivaio percebe que ele tinha a possibilidade de conversar com os mortos, coloca-se no lugar dele. A gente tem a possibilidade... Hoje em dia não se faz mais isso por uma questão óbvia, porque a gente não tem nem ética, nem moral, nem conhecimento suficiente para poder continuar evocando os mortos. E a espiritualidade diz que não faça mais isso. Mas quem vocês gostariam de perguntar, de procurar? A quem vocês iriam conversar? Morria um cara em Paris, se jogava da ponte. Quem é que se jogou? Fulano de tal, reunião da sociedade. Gostaríamos de que vocês trouxessem aqui o espírito do fulano de tal. Porque se ele morreu e não morreu, ele tem que vir aqui. E ele aparecia lá, o suicida, dizendo: a vida não acabou. Eu tirei a minha vida, mas continuo vivo. Isso é de um paradigma poderoso, gente. A possibilidade de entrevistar os mortos talvez seja única na história da humanidade. Eu não conheço nenhum relato de quem sentou de frente a médiuns e aí então começou-se a entender que a mesa girava, as batidas aconteciam porque existia um ser humano ali que servia de intercâmbio, e somente intercâmbio, que foi batizado de médium. E essa possibilidade é espetacular. Um desses momentos ele fala com o Espírito da Verdade, que aí ele recebe mensagens, e uma delas é assinada por um espírito chamado Espírito da Verdade. E é a verdade, não é o Espírito de Verdade, que muitas traduções falam o Espírito de Verdade, mas se fosse o Espírito de Verdade ia ter o Espírito de mentira, né? Então é o Espírito de la Vérité. A gente inclusive viu alguns textos históricos e originais do Kardec, é o Esprit de la Vérité. O Espírito da Verdade chama ele e diz: olha, você tem uma missão, a missão de abalar o mundo, transformar os paradigmas. Vai ser rude, vai ser difícil, mas a gente vai estar contigo. E é só o início da brincadeira. Inclusive, na confecção do roteiro, eu pensava, se eu tivesse que usar um trecho original, sou bobo nem nada, esse é o único trecho que eu usaria. Porque é um trecho muito poderoso e, obviamente, há correntes que afirmam que esse Espírito da Verdade é a representação do Espírito do próprio Cristo, que se assina como Espírito da Verdade, mas seria alguém ou fazendo uma representação do próprio Cristo no intuito de dizer: olha, está aqui de novo, voltamos de novo. A vida não termina com o fenômeno da morte, transformem as suas vidas agora,
ao saberem disso, né? Modifiquem-se. E aí, depois vem a famosa frase, né? Conheces o verdadeiro espírito pela sua capacidade de autotransformação, a tal da reforma íntima. Kardec provavelmente foi o primeiro espírita da história, porque a quantidade de processos pelos quais ele teve que passar de autotransformação é monstruoso, cinematográfico. Quando ele assume a pesquisa, quando ele assume que ele vai investigar estes fenômenos, ele desenvolve, a partir de um conceito muito científico, e não é a ciência de laboratório. De novo, a gente está falando de uma ciência ligada ao conhecimento. Luiz Augusto cansa de falar aqui, né? Hoje em dia, nem mais a ciência de laboratório detém todos os poderes, detém todas as respostas. Ele desenvolve um método que, aparentemente, pode parecer muito simples hoje, mas lá no século XIX, ele é um método da universalidade do conhecimento. De novo, ele pega pelo menos entre 10 e 15 médiuns que ele conheceu em Paris ou nos arredores, e ele diz assim: se existe um conhecimento que é além dessas pessoas, e essas pessoas são só um intercâmbio, eu vou fazer as mesmas perguntas para essas pessoas e a resposta tem que ser a mesma. Caramba, fácil, né? Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha bar da esquina para fofocar. E aí assim ele o fez. E aí quando ele pergunta o que é Deus para diferentes médiuns, ele chega a uma conclusão por associação de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Caramba, essa é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E por que ele começa, no método platônico, no método de perguntas e respostas, ele começa a questionar e anotar e ver que ele tinha compilado uma quantidade de material suficiente para publicar alguma coisa. Afinal de contas, ele fazia parte do academicismo. Era importante realizar a pesquisa e publicar o resultado da pesquisa. Em 18 de abril de 1857, o então professor Rivaio resolve publicar um primeiro compilado de perguntas e respostas com essa entrevista espetacular que ele fez. São 512 perguntas e respostas. Elas também foram baseadas em muitos estudos que ele chamou de ainda difusos, de outros amigos que trabalharam com médiuns antes dele começar a fazer o trabalho com os médiuns. E ele lança o Livro dos Espíritos, que inicialmente ele pensou em chamar de Religião dos Espíritos, mas ele logo sacou, não faz o menor sentido botar o nome de Religião dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, porque é um livro ditado por eles. E nesse momento, nesse dia, efetivamente, nasce Allan Kardec. Porque até então não existia Allan Kardec. De onde veio Allan Kardec? Allan Kardec era um nome que ele teria tido numa reencarnação anterior, como um druida nas Galhas. O druida eram homens sábios, eram homens inteligentes, eram homens de sabedoria, eram homens que prestavam consultoria para os poderosos. E ele se chamava Allan Kardec. Então ele pensou, se eu assino o livro, vão pensar que é uma obra do professor. Não faz sentido eu assinar o livro. Então eu vou colocar o nome como um desses nomes que eu já tive. Depois a gente vai saber que esse espírito que virou Allan Kardec já tinha estado na Terra em alguns outros momentos. Um deles foi Jan Hus, o célebre protestante que é o precursor da reforma protestante. E engraçado que eu estava em Praga, a gente estava em Praga, família, perdidos em Praga, andavam firme, né? E a gente parou numa praça principal da cidade, eu vejo uma estátua enorme. Que estátua é essa, Ivana? Eu falei, não sei, não tem nada escrito. As crianças correndo, um frio horroroso. Eu comecei a olhar para a estátua bonita, um homem olhando para cima, enorme, um monte de pombo ao redor. Comecei a tirar foto. E quando eu cheguei no hotel, fui ver Ivana, minha mulher, né? Enfim, Ivana. Jan Hus, aquela estátua era do Hus. Vamos voltar naquela praça, mas não sei como a gente chegou lá. Enfim, eu tinha dado de cara com uma das reencarnações do Kardec. E a gente estava em processo de realização do filme, né? Em escrever o roteiro. Existem relatos, e aqui vou jogar um tremendo... Não é fake news, mas uma tremenda possibilidade de que esse espírito também tenha reencarnado como Platão. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais lhe foi oferecida a missão de reformar o conhecimento através da codificação espírita. Por isso que é uma codificação, ele cria os códigos, é o códex desse conhecimento, que não pertence a ele.
ele se transforma apenas mas se transforma num compilador desse conhecimento. E por isso que, quando ele pergunta aos espíritos, quer dizer que então eu posso conversar com quem quiser? Posso. Então eu gostaria de falar com uma pessoa que eu estou pensando. E o Espírito da Verdade diz, ele está perto de você muito mais do que você imagina. Ele está falando de Sócrates. O espírito de Sócrates acompanhava muito perto, o trabalho do professor Rivaio. E ele não sabia. É muito bacana ver que a partir do momento em que nasce Allan Kardec, nasce novamente, dentro do conceito do mito do herói, uma jornada de transformação poderosa. E essa jornada é atual. Essa jornada é eterna. Essa jornada é a nossa jornada do dia a dia. É a jornada que encontra amigos, que encontra inimigos, que amigos que viram inimigos e inimigos que viram amigos. E aí quando você olha, não faz sentido que você distinga pessoas dessa forma, porque estamos todos no mesmo barco. Ele desenvolve uma doutrina, que é um corpo de conhecimento, baseado em 5 premissas. A existência de Deus, a pluralidade dos mundos, a mediunidade... Me ajudem. A pluralidade, a justiça de Deus, a mediunidade, a comunicabilidade com os mortos. Falta uma que a internet pode ajudar. Essas 5 premissas, elas estão presentes em algo que ele diz, olha, não estou lançando uma religião, a gente não está fundando uma religião, a gente está criando uma doutrina científica, filosófica, com consequências religiosas, espirituais, por assim dizer. Então, olhar o que hoje se conhece como espiritismo como uma religião, não sei se a gente deveria, tal qual ele foi desenvolvido, tal qual ele cria a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, uma sociedade de estudos. E é por isso que se pede que se estude muito a respeito de espiritualidade. É o conhecimento que liberta, o que essa casa mais faz, liga todos os pontos o tempo todo para encontrar um conhecimento que nos liberte. Só que, como uma boa jornada do herói, a partir do momento em que o livro é lançado e sacode a sociedade, o retorno vem, né? E a gente está falando de uma sociedade dominada por poderes estabelecidos, que se sentem ameaçados. Inicialmente, reuniões de médiuns passaram a ser reuniões proibidas. Inicialmente, crises com crianças, com adolescentes numa escola que surtaram em função de terem lido o livro e foram todas colocadas num sanatório, era culpa do livro. Inicialmente, alguns médiuns que trabalharam, em mais específico um, reclamou porque o nome dele não estava, o dela, não estava no livro. Por que o meu nome não está aí? Porque não está o nome de ninguém, só o nome dos espíritos. Foram eles que escreveram, não foram? Ele é criticado porque o livro vende muito, envolve dinheiro, a gente estava numa época já de acúmulo de capital, enfim, cadê o dinheiro da supervenda dos livros? Então tudo isso passa a fazer parte da trajetória daquele homem que estava querendo compartilhar um conhecimento. E ao acontecer isso, aí ele vai cansando. Ao acontecer isso, ele vai recebendo o impacto e ele começa a viajar. Ele começa a ir para os lugares para distribuir o conhecimento. O do conhecimento que muda tudo. E ele vai cansando. Só que aí a gente descobre uma outra coisa que eu acho que o filme vem prestar essa devida... Não é uma reparação histórica, mas esse devido reconhecimento. Ao lado dele, dentro da casa dele, tinha uma mulher. Que não é a mulher atrás do grande homem. Longe disso. É a mulher ao lado do grande homem, muitas vezes a grande mulher à frente do grande homem. Amélie Gabrielle Boudet foi a mulher que leu os originais do Livro dos Espíritos, que esteve presente em todas as pesquisas que ele fez, que entendeu e com ele enveredou na missão de transformar o mundo, quando ele recebe essa missão. Que inclusive ele podia declinar, é dito isso na mensagem. Tinham outros preparados para seguir. Dizem que inclusive Leon Denis, um outro grande homem que o seguiu, estava pronto para seguir o trabalho se ele tivesse declinado. Amélie Gabrielle Boudet, na verdade, para a gente intimamente chamando de Gabi, né? Doce Gabi, como ele mesmo dizia, depois a gente veio descobrir isso. É essa mulher incrível que está ali junto do professor Rivaio o tempo todo.
é essa mulher incrível que, mesmo não estando no filme, vale a gente citar aqui, quando ele desencarna em 1869, depois de produzir 5 grandes livros, deixar uma obra inacabrada, 15 anos de revista espírita, ou seja, ele produzia incessantemente, respondia cartas incessantemente, diariamente, os dois recebiam cartas e mais cartas do Brasil, as comunicações com o Brasil começaram em 1864, inclusive, ele cita isso numa das revistas espíritas. Quem segura a peteca, para falar um termo bem moderno, é a Gabi, é a Amélie Gabriele. A partir do momento em que ele desencarna, acontece uma coisa que talvez possa ser o Kardec 2, a missão. Os espíritos acabam sendo processados por fotos que foram publicadas na revista espírita, fotos fraudadas. E logo ele, professor Rivaio, ele, Kardec, que dizia, usem o bom senso o tempo todo, jamais saiam da lógica da razão, jamais. Se o espírito vier dizendo que é isso e aquilo, prove. Kardec rejeitou um papo com Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Essa história quase foi para o filme, não deu. Eu pedi desculpa para o Mozart porque ele é o padrinho espiritual do filme, padrinho espiritual musical do filme. O Beethoven batizou musicalmente o nosso lar e o Mozart não deu, porque, enfim, não dá para colocar tudo, mas ele recebe uma comunicação de um espírito que se diz Mozart. Se você é o Mozart, tem que provar. Como é que você prova, né? Do meu lado está o Chopin, mas ele é mais deprimido e não consegue falar. Caramba, você está com o Mozart e Chopin na sua frente e ele declina disso. Meses depois, isso está na revista espírita, gente, não estou inventando, não. Meses depois, esse espírito volta, pede desculpa e diz, eu vou deixar uma sonata para vocês. E o Mozart psicografa uma sonata, que é um fragmento de sonata, que, enfim, foi queimado em Barcelona, em 1861, e esse espírito acaba fazendo parte da codificação do Kardec, do trabalho dele. Em 1861, eles mandaram livros para Barcelona, e o livreiro de lá, Maurice Lachatre, tinha pedido, estava todo feliz, e o bispo falou, essas obras não vão entrar aqui na Espanha, não. Isso é obra contrária ao catolicismo, isso é contrária à fé católica. Prende os livros e dá um sururu danado. Kardec reclama loucamente. Enfim, vai ao governo francês, dizendo que obras francesas estão aprisionadas e não consegue que pagavam. Ainda cobraram as taxas alfandegárias, enfim. E o bispo resolve queimar as obras em praça pública, em pleno 1861, aos gritos de heresia, de inquisição. Heresia não, de inquisição. As obras são queimadas, cerca de 300 brochuras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, já então publicada, e o fragmento de sonata do Mozart, queimado. E ele fica um tanto quanto chateado. E aí vem a virada. E aí está o grande lance heróico dele. Quando ele acha que as obras estão proibidas, que as reuniões de médiuns estão proibidas, que ele não vai conseguir mais falar com ninguém, que ele não vai ter meios institucionais de divulgar o que ele acabou de descobrir. Gente, ele tinha descoberto um tesouro. E quando você descobre um tesouro, o que você quer fazer? Contar para todo mundo. Você quer compartilhar com o mundo. Né? Os não egoístas. Os egoístas querem esconder o tesouro, né? Não era o caso dele, era um tesouro para ser compartilhado. Em banco estrangeiro, né, seu Paulo? E assim, ele queria que isso acontecesse. Aí os mecanismos legais o estavam impedindo. Aí o Espírito da Verdade dá uma resposta genial. Deixa as obras queimarem, propaganda melhor não há. Os livros podem queimar, as ideias jamais se queimam. Isso é sensacional, gente. Eu, particularmente, fico muito emocionado, porque a gente percebe o mundo além do mundo. Você percebe que as nossas picuinhas, as minorias, as coisas que não fazem o menor sentido, nothing really matters, né? Nada realmente importa no final das contas. E a gente está dando uma atenção horrorosa para o tal do negócio. Às vezes aquilo tem uma função completamente contrária. E a gente está ali. E humanamente, este Kardec que a gente apresenta, está lá irritado sim. Vai lá brigar com o imperador, pede ajuda a um amigo que conhece o imperador, me leva lá no imperador. Né? Mas não rola, né? E aí depois ele descobre o quanto vale a pena a jornada, o quanto é importante você enveredar numa busca de autoconhecimento, de conhecimento que transforme tudo ao seu redor. E isso não é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas?
né? Não é esse movimento de dar, é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Esse movimento mitológico que nos empurra para frente, mas a gente deixa de perceber. Passa rápido. Quando nós... Vou falar um pouco do filme, coisas interessantes aconteceram no filme, né? Enfim... Eu não terminei de falar de Gabi, né? Então, quando acontecem as fotos fraudadas, as fotos que saem na revista Espírita, que são uma fraude, o governo francês instaura um processo contra os espíritas oficialmente, que é conhecido inclusive como processo dos espíritas. Quem é que vai para o banco dos réus? Ser achincalhada, chamada de... E ouvir o marido, ouvi sobre o marido, já não estava nem mais encarnado, ouvi coisas horrorosas sobre o marido, Gabi. E ela lá, altiva, segura a onda e fala assim, olha, o espiritismo vai continuar, o que os homens fizerem dele vai ser o espiritismo, porque a verdade é a verdade. Se nós fizermos besteira, nós que estamos fazendo a besteira, a verdade ela vai prevalecer. E não é isso que acontece? Olha o que foi o século XX. Uma guerra atrás da outra, um resgate atrás do outro. E tinha gente ali nos anos 70 que achava que a gente não virava o ano 2000. Nós estamos aqui em 2019. Está ruim pra caramba do ponto de vista de quem olha o mundo hoje. Mas olha como Kardec. Olha para trás, como estava ruim a França no passado. Quem achava que a França ia ser, que Paris ia ser a cidade que é hoje? Ao olhar Paris em 1850. Alguém poderia afirmar isso? Jamais, gente. Então, do ponto de vista histórico, esse contexto é muito mais amplo. Esse contexto é para a gente refletir em... Esse contexto da intolerância religiosa estava presente lá em Kardec. E ele trabalhando com isso, dizendo, olha, o espiritismo não é nem a religião do futuro. Leon Denis que diz isso depois, mas baseado em depoimentos do Kardec. Porque a ideia é que o futuro das religiões seja sem dogmas, sem mentiras, sem inverdades, o que está codificado no espiritismo. Então não é o espiritismo que é dono da reencarnação, não é o espiritismo que é dono da pluralidade dos mundos, da existência de Deus, da mediunidade, está longe de ser. Essa ferramenta ela está presente para todo mundo, tanto que se exercita numa casa que é uma casa de todos os credos. Com todos os créditos. Viu, Luiz? Com todos os créditos. Eu acho que... Quando a gente começa a fazer um filme, a gente tem que pensar isso tudo, como a Cláudia bem falou, né? Isso foi muito pensado, muito elaborado. O que a gente vai apresentar para o público? Mas, antes de tudo, a gente precisava de um nome, né? Para fazer o ator, para ser o ator. E tinha que ter o Kardec. Falei, quem é que a gente vai fazer? Porque essa figura vetusta aqui, ela não é a figura de quem acha que conhece o Kardec. De novo, quem não conhece o Kardec, a gente está apresentando de uma certa maneira. Para quem acha que conhece o Kardec, vai se surpreender, porque vai ver um homem muito mais além do que este homem, que é quase um general. Né? Vai ver um homem sorrindo, vai ver um homem triste. E quem acha que conhece o Kardec, e quem conhece o Kardec, vai se surpreender, porque eu pergunto, conhece mesmo? Tem alguém aqui que acha que conhece bem o Kardec? Nunca viu de pijama, já viu de pijama? Já viu sujo de tinta? Tossindo, comendo sopa fria, irritado, né? Esse é o ser humano. Esse é o homem que passou por todas as situações, vivenciando com uma virtude e uma dignidade absurdas. Mas é um homem que não devolve os cadernos de uma jovem que tinha pesquisado. Os cadernos não são mais seus, os cadernos agora pertencem à doutrina espírita. É um homem que bate firme e diz para o padre, né? Ó, você veio pegar minha confissão? Você tem verdade, nós dois vamos morrer. Se eu tiver muito ruim, você me salva. Ou o padre diz, olha, eu li seu livro. Eu sei, os espíritos me disseram que você leu meu livro. É um homem que não tinha medo de, pela verdade e em nome da verdade, ir até as últimas consequências de sua vida. E foi. E foi mesmo. A gente foi fazer uma primeira reunião com o ator Leonardo Medeiros. Tinham falado que o Tony Ramos ia fazer o Kardec. Coitado do Tony. O Tony sofreu a beça com isso, porque foi uma coisa que nem era oficial e vazou de uma maneira horrorosa, enfim. E o Tony maravilhosamente reagiu super bem, foi super, super profissional e amigo. Mas a gente, quando foi a hora de encontrar o Kardec, como é que você faz numa hora dessa? Eu gosto de pensar que desses personagens,
os atores encontram eles. Porque se a gente começar a escolher, dói, né? Escalar para um filme, se tiver algum ator aqui que me entenda, é pior, mais difícil, mais complicado do que chamar a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira são 22, né? Pode mudar no meio do tempo. E se perder a Copa, tem outra Copa. Daqui a 4 anos. Né? Quando você escala para um filme, já era. Quando você liga ali a câmera, o despolido da câmera abre e é mágico, já era. Registrou. Antigamente registrava em negativo, já era muito, né? Já era muito caro. Hoje registra em HD. Mas você não refilma. Você faz. Então, tinha que ser uma escolha muito bacana. Então, a gente foi ler um roteiro com o Leonardo Medeiros na casa da Lili. Estava gripado ele, exausto, cansado. Olhei assim, falei, não estou vendo Kardec. Você fica angustiado, né? E aí, quando começamos a ler, a Lili olhava para mim, ela fazia assim com a cabeça, tá ruim, ele está cansado, dá água para ele. Eu falei, vamos parar. Léo, acho que vai dar certo. Você tem talento, você tem o porte, está no physique do role, né? A gente vai caracterizar, isso importa menos, mas... E vamos apostar, eu acho que você é a pessoa certa, né? Achamos, vamos tentar, é um risco, né, gente? E aí você fica com aquela interrogaçãozinha e tal, e aí ele vira e fala assim, tô dentro. Jura? Tá dentro? Tá dentro. Vou, inclusive, ligar para uma pessoa que está muito feliz. Vou ligar para quem? Vou ligar para minha mãe. Pô, eu quase que liguei para minha mãe também, mas... Foi meio achei o Kardec, né? Assim, aí eu falei, por que você ligaria para sua mãe? Desculpa perguntar. Eu falei, pô, minha mãe mora em Sacramento. Sacramento? Sacramento é a terra do Dr. Eurípides de Barçanufo. Alguém aqui conhece o Dr. Eurípides de Barçanufo? Pois minha mãe mora em Sacramento, terra do Dr. Eurípides de Barçanufo, eu sou sobrinho neto dele. Eu reagi assim mesmo, né? Falei, tá escalado. Não por isso, mas isso veio depois. E é bacana você perceber sincronicidade quando você começa a navegar. Né? Produção assim, o Otton, mais do que nunca sabe. Você senta no barquinho e começa a remar. Vem gente que rema do lado, e o barquinho vai aumentando. Tem gente que vem remar e vai embora, né, Gustavo? Tem gente que... Você fica aqui comigo, não, vou embora. Então, mas tem gente que segura o remo. Lili segurou o remo, continua segurando, e por isso obrigado. Gustavo idem. Chegou atrasado, já vai estar sentado aqui, mas... Não, deixa ele ali. Também é da conspiração, também está junto com a gente nessa conspiração positiva que a gente propôs. Quem é? Levanta a mão aí, Gustavo. Dr. Eurípides de Barçanufo, ele é um médium que viveu na primeira metade do século XIX, século XX, perdão. Ele é oriundo de Sacramento, lá tem a escola Allan Kardec. Eu recomendo muito a leitura de sua vida. Se houvesse mídia como existiu ao redor do Chico, ele seria tão ou mais reconhecido quanto Chico Xavier. Ele é um espírito que trabalha aqui nessa casa também. Ele é um daqueles médiums impressionante, com todas as palavras que eu puder dizer. Uma quantidade de amor absurdo. Quando desencarnou, foi recebido... Eu estou dizendo isso com a maior propriedade, mas, enfim, isso é o que dizem, né? Foi recebido por ninguém menos que Nossa Senhora no mundo espiritual pelo trabalho que ele teria feito. Dr. Eurípides, a maior gratidão que a gente possa ter, a gente joga para ele. Também. Nós fomos filmar em Paris. É muito chique filmar em Paris, gente. Eu peguei até minha boina, mas não deu para usar. Porque não deu, né? Não deu. Eu acho que o figurino foi ruim, estava muito corrido, a boina ia cair. Mas eu estava muito nervoso no dia da filmagem, no primeiro dia da filmagem. Muito nervoso. Falei, cara, eu faço esse troço há 20 anos. Estou com um monte de gente que faz esse troço há 20 anos. A gente estava numa van, lembra disso? 7 horas da manhã, a gente tinha 10 cenas para fazer em Paris, num lugar super simples. Era uma ponte chamada Ponte La Tournelle, em frente a Notre-Dame. Paris recebe 5 milhões de turistas por ano. Os turistas não ouvem, não respeitam barreira de filmagem, as velhinhas atravessam, os velhinhos também, passa bicicleta, passa patinete, então nem aí pra gente. A gente tinha um calendário de filmagens intenso, porque, enfim, está filmando em euro, né? Se turista, você está turistando em euro, imagina filmar em euro. E eu estava bem nervoso, confesso. Caramba,
tem que me acalmar. Olhava pro Léo Medeiro, o Léo branco. Todo mundo quieto na van. Quando a gente parou, os caminhões da filmagem, tudo chique. Na beira do Sena, eu falei, pô, foto pelo menos vai dar bonita, né? E aí eu falei, vou me afastar um pouco, porque é confuso, é muito sim, não, sim, não, sim, não. Me afastei um pouco, fui para a beira do rio. O que a gente faz quando a gente está nervoso? Respira e reza, né? Teve um lugar que eu fui, eu falei assim, toma um remédio. Teve uma outra menina muito prática, mas toma logo um calmante, né? Aí eu caí duro, né? Então, moleque soltando, não é? Faz uma oração, né? Se conecta novamente. A gente já aprendeu que a gente não é esse bolo de carne, né? Aí cheguei na beira do rio, o rap dos caras da van estava diminuindo, que era um rap francês incrível. Todo respeito ao rap, mas rap francês é très bien. E aí eu comecei a rezar e olhei assim na direção da igreja. Falei, cara, tem uma igreja quase milenar, né? Notre Dame. Falei, quanta coisa já passou por aqui. Eu preciso respirar. E eu comecei a ouvir um hino. Um monte de vozes cantando um hino. Eu falo isso com maior propriedade, sem problema algum. E essas vozes estavam cantando um hino ao amor e à verdade. L'hymne pour l'amour et pour la vérité. E aí, da onde está vindo esse hino? E aí veio aquela descarga enorme de energia. Eu olhei para a igreja, luz pra caramba. E você entende que naquele momento você não está sozinho. Não éramos só nós, brasileiros ali brigando para conseguir realizar uma filmagem com uma equipe francesa. Tinha muito mais gente envolvida nessa história. E não era por nossa causa, longe disso. É por causa do Kardec. O filho daquela cidade que escreveu sobre a verdade, que escreveu sobre o amor, né, que escreveu sobre uma filosofia de vida que é amor. Fora da caridade não há salvação. Ele rouba esse termo da igreja, pega emprestado, porque antigamente era fora da igreja, não há salvação. Eu falei assim, não. Se a igreja estiver fazendo o trabalho social caridoso dela, ok, mas é fora da caridade. Você pode fazer caridade em qualquer lugar, porque é um movimento de amar ao próximo. E o hino ecoou. Eu queria ter muito anotado, mas tinha que filmar. Mas era um hino à verdade e ao amor, eu lembro disso. E a gente conseguiu fazer cenas lindas em Paris, vocês vão ver no filme. E ficamos muito felizes. Foi um tremendo pé direito assim, para começar. Emocionante. Voltamos ao Rio de Janeiro, não tinha locação para filmar a casa do Kardec. A gente tinha conseguido uma casa em Santa Teresa. E super legal filmar em Santa Teresa, sabia, né? É assim, ação, pá, 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 pá. Corta que foi tiro, vamos de novo. Ação, vamos esperar o tiroteio terminar pra gente... Ali me chamou um dia de madrugada e falou assim, eu não tenho condições de subir 150 pessoas e descer 150 pessoas com o maior amor que a gente tem por Santa Teresa. E era uma locação incrível. Mas não deu. E a gente não tinha locação há 2 semanas da filmagem? Há 2 semanas. Voltou de Paris, não tinha casa do Kardec. Corre para um lado, corre para o outro, corre para o lado. Quando apareceu uma casa na Glória. Vamos lá na Glória ver a casa. Todo mundo pega, todo mundo... Cinema nada é fácil, nada é simples, nada é rápido. Quando, né, se eu for escrever uma biografia um dia, vai ser simples, rápido e fácil. Porque isso não tem em cinema. Estou mentindo, Otto? Chegamos na casa... Aí o diretor de arte, o Cláudio Amaral Peixoto, a gente constrói uma parede assim, essa aqui tem um pé direito bacana, vamos fazer uma locação assim, a casa do Kardec, todo mundo, mas não vai dar tempo, tem que correr, vamos virar à noite, coisas normais de trabalho. E aí o menino que é o platô, o Bruno, e a Sofia sem direção, chegam até mim emocionadíssimos, com papel na mão. Olha o que a gente achou. O que vocês acharam? Estava colado na porta da caixa de luz, por dentro. O que é? Aí eu abri, era uma oração, escrita à mão, provavelmente uma letra de mulher, né? A gente vai publicar isso depois no livro de bastidores, vou botar o original da oração, sem assinatura, e era uma oração que dizia mais ou menos, vamos celebrar o dom da vida e o dom do trabalho, para que a gente possa renovar energias negativas e energias positivas. Gente, vamos filmar aqui. E essa oração a gente vai ler todo dia de manhã. Claro, essa é a nossa oração.
Mas, gente, tem gente que não é espírita, né? Tem gente que não é nem religioso. Não tem problema. Quem não quiser, fica ali fora. Quem quiser, a gente junta aqui e faz a oração. Tinha gente pedindo para fazer a oração até o final da filmagem. Não é? Tinha gente entendendo algo que cientificamente você pode provar. Quando você está gerando coisas positivas, você contagia outras coisas positivas. E você cria uma onda de positividade ao seu redor. Isso é kardeciano, por assim dizer. Isso, não, Gil, não tinha assinatura. A gente simplesmente fotografou, fez uma cópia para todo mundo, e no último dia a Lili falou, vamos devolver a oração. A gente pegou a oração e colou na tampa de novo e guardou. Nem preciso, foi dito, né? Enfim. E a gente foi a tantos lugares, e a gente filmou locações no Rio, em Paris e no Rio. A gente foi a tantos lugares que você dava para ver que você estava espalhando coisas bacanas, porque as pessoas estavam acreditando em coisas bacanas. E eu acho que, por favor, aqui não tem nada de privilégio, não tem especial, nada diferente. É um trabalho como outro qualquer, mas como outro qualquer trabalho, se for feito com amor e com verdade, vai gerar esse tipo de energia. E eu acho que é isso que o professor mais queria que as pessoas acreditassem. Que o que ele passou, a trajetória heróica pela qual ele passou, e quando a gente fala herói mitológica, ele volta para o mundo dele transformado e transformando, essa trajetória mitológica ela pode ser presente na nossa vida. O mito explica a nossa vida para que a gente possa viver o mito. E isso é extremamente diferente da gente dizer, o mito que o herói do cinema americano. Não é isso. É longe de ser isso. Então, dia 16 de maio, o filme chega às telas. O que a gente pede? Que vocês, na medida do possível, sejam multiplicadores da realidade que o filme existe. Fazer a onda de conhecimento sobre o filme que a gente fez durante o nosso lar. Não gostaria de pedir a ninguém que vá ao cinema, e quem estiver vendo pela internet também, porque é espírita. Não. Isso é a pior coisa que você pode fazer pelo espiritismo e pelo cinema. Vá ao cinema porque você gosta da história, porque você quer dar uma chance a conhecer a história do professor Rivaio. E eu acho que isso é que pode promover com que aqui, que temos 100 e poucas pessoas, 150, sei lá, 100 e poucas pessoas, tenhamos 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, porque se nós passarmos a ser portadores dessa mensagem, multiplica de uma maneira exponencial. Mas mais do que nunca, assim, pensem no Kardec, pensem na vida dele, neste homem que se doou tanto, neste homem que se transformou, depois dos 53 anos de idade, para dar voz aos mortos. Então, nunca é tarde para um processo de transformação. Nunca é tarde para descobrir o que a verdade, e ela existe, pode fazer por nós, e nós podemos fazer pela verdade. Todo mundo quer um mundo melhor. E como é que a gente vai chegar nesse mundo melhor? Esse processo, ele se perguntou. E se no final vocês disserem e entenderem que valeu a pena, vocês vão estar junto dele, valendo a pena também. Eu vou passar aqui, pedir para o Michael passar 2 videozinhos. E fala, seu Paulo. Em que cidades vão passar? Em que cidades vão passar? Boa pergunta. Eu gostaria que passasse em 5.635 cidades. A distribuição é da Sony, a distribuição do filme ela vai ser nacional, ela vai abranger bastante. A gente não sabe ainda em quais cidades, mas para grupos, a gente pode antecipar isso, vai ser confirmado daqui 1 ou 2 semanas. Grupos de pelo menos 50 pessoas no Brasil inteiro podem se dirigir aos seus exibidores locais para pedir para fazer sessões especiais. Logo, logo as redes sociais vão estar explicando como é que vão ser essas sessões. A exemplo do Nosso Lar também teve isso, só que foi antes do lançamento. Agora a gente está entrando no circuito comercial e, assim, onde quer que haja um cinema, a Sony prometeu para a gente, estou colocando eles agora em compromisso, mas assim, onde quer que haja um cinema e haja um grupo, entra em contato com o cinema e diz, olha, eu gostaria de marcar uma sessão para ver o Kardec. Isso é possível. E a Sony também vai disponibilizar um e-mail para falar direto com eles. E a Sony vai disponibilizar um e-mail para falar direto com eles, Sony, né? Sony é a distribuidora do filme. Então, sim, a gente quer que isso se espalhe pelo Brasil inteiro e que isso possa ser... Uma informação, abre em todas as capitais do Brasil no primeiro momento, depois ele abre as
cidades menores, mas abre em todas. De cara, sim, todas as capitais do Brasil no primeiro momento e depois em outras cidades menores, entendeu? Mas se nas cidades menores, quem quiser ver no dia 16 de maio, liga para o exibidor e diz, eu quero ver o filme. Entendeu? E briga que o exibidor tem possibilidade, sim, eventualmente, de passar o filme. A Amélie. Ela está no filme, desculpa. Amélie Gabrielle Boudet, interpretada por Sandra Corvellone. Aliás, eu vou falar do restante do elenco, né? Maravilhosa atriz, Sandra Corvellone. A gente tem também o Genésio de Barros, Júlia Conrad, Letícia Braga, que fez a Menina Índigo comigo. Hermance Dufour também está no filme presente, como uma outra médium que veio ajudar o Kardec. Não vou dar muito spoiler, não. Vou deixar o filme falar por si, porque eu acho que é uma forma bacana de a gente ver o que está sendo apresentado. Tá? Peraí, Francisco de Assis. Ele faz assim. Passa aí, mas tem que apagar a luz? E aumenta o som, mãe. Som na caixa. Tá, apaga tudo. Não, Maico, isso não é trailer. Ó, a técnica milenar. Aqui só tem ninja. E a música, Maico? Gente, isso é uma técnica para vocês gostarem do trailer, entendeu? A gente bota uma música bem calminha, todo mundo se acalma e a gente passa o trailer. Dá pra passar. Faz o trailer primeiro e depois o videozinho do Léo. Você não sabe? Tem isso para me dizer agora? Aumenta, aumenta. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas. Falta o vídeo. Desespero nesse mundo Não tá sombrio. passando, Só isso Michael. poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar Jura? com essa farsa. Olha que maneiro. Paris. Rio Sena. Quem te escreve é um amigo de vida E o outro vídeo do Léo. Fazer parte disso. Passa o outro vídeo, pelo amor de Deus, Michael. O pessoal pagou o ingresso. Realmente impressionante, Leon. Eles não conseguem entrar em alguma rede sobre horário. Você tá online aqui, Michael? Não. É o outro vídeo ali. Esse aí. Não vai passar, eu sabia. Sabia. Ah, agora, aumenta aí. Esse vai, esse vai. Esse vai. Alguma coisa a gente passa, Michael, pelo amor de Deus, senão tem que sambar. Não, isso aí é Aumenta a tela, aumenta a tela. Aumenta a Quando a tela. gente começou, filmagens em Paris e tal, eu não estava me identificando visualmente com ele. Mas em algum momento em Paris eu lembro que eu passei por um reflexo meu. E aí eu olhei e eu vi o Kardec. Estava do lado da caracterizadora Ana Van Steen e ela vamos cortando devagarzinho, tirando a barba. E quando eu vou pro fundo da sala, eu olho no espelho e o Leonardo completamente de Kardec. O principal desafio é a concepção do Kardec, do personagem principal, porque ele é uma figura histórica que tem uma força na sua imagem que a gente não podia perder de jeito nenhum, a gente tinha que respeitar. O Kardec, a gente tinha um caso clássico, que a gente precisava deixar o próprio personagem escolher o ator. E o Leonardo Medeiros foi exatamente essa combinação de talento e magia. A gente tentou buscar a forma da costeleta, a forma do bigode, o jeito de pentear o cabelo, o comprimento. E não tem jeito, você liga a câmera, tem um troço meio mágico, né? E isso é fantástico, acho que é por isso que a gente faz cinema. Vou tentar mais o trailer mais uma vez, né? Não, agora vai. Agora vai. A gente vai botar em outro brown, em outro. É o da esquerda, da esquerda, da esquerda. É isso aí. Esse aí. Abrir com, vamos ver se aparece. Outro brown é ótimo. Outro. Ali tem, vamos ver se abre. Tosse aí, gente. Vê se abre. E não, enable. Abacadabra. Tenta, tira o outro, tira esse. Vê o outro. Tu não consegue entrar online, cara? Não tem internet. Eu uso a internet no celular para transmitir.
A daqui não, a de baixo não chega aqui. Esse agora vai. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método. Critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Porque não se tomou nome em lugar algum. Puxa um pouquinho para trás. Puxa um pouquinho para trás. De hoje em diante, vou responder as cartas. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Porque não se tomou nome em lugar algum. De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Ó, isso é de propósito, para vocês irem nas redes sociais verem o trailer, tá? Eu vou botar no Instagram e no Facebook. Bom, tem em todos os lugares assim da rede social, tem Kardec Filme, que é a rede, né, tanto do Facebook quanto do Instagram. E talvez seja um bom motivo para todo mundo ir lá multiplicar. Já é um dos trailers mais vistos do canal da Sony, né? E acho que no final das contas, alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Pode acender a luz pra gente encerrar? Não, eu só queria agradecer por essa. Ah, imagina. Quantos escritórios custa a gravação? Ah, já contei 3, né? Ah, obrigado. Isso. Isso mesmo. A gente que agradece, é verdade. A gente tá falando de uma só verdade, né? Que bom. Sem o trailer. Com o trailer ia ficar mais ainda. É. Que vocês trabalharam com essa vibração, com essa... É isso. A gente tentou impregnar o filme do melhor do nosso... observadora à distância, vocês estavam dentro da coisa. É isso aí. Claramente pelo que eu percebi, muito obrigada. É, nós que agradecemos. Então... Eu acredito que esse é um momento muito importante e que a gente só vai poder aquilatar isso
há muito tempo, da importância desse momento, do filme e de tudo que vai desencadear a partir daí, inclusive multiplicando nas salas de cinema, nos lares, nas casas, na vida das pessoas. É verdade. Esse conhecimento e essa verdade que ainda é muito mal compreendido. Eu acho que quando a gente diz que Kardec vive, não é porque a gente quer fazer proselitismo com relação a um nome, né? É porque essa história, ela é viva. E daí a gente procura compartilhar de todas as formas. Certo? Parabéns. Gente, obrigado. Encerro. Eu vou fazer o encerramento. Então vamos... Tem que... Tem aí, Lili? Tem a oração do filme, quer fazer? Pediram. Pela internet estão pedindo a oração do filme. A gente vai distribuir, na verdade, vai ter um livro de bastidores, a gente vai contar essas histórias e mais algumas, outras, não dá para contar, senão a gente vai embora. A gente vai colocar a oração em... Esse livro vai ser publicado pela Record, né, junto com o livro do Marcel, novamente, que a gente conta e mostra tudo que aconteceu lá. Tem muita coisa bacana, é um mundo, fazer cinema é um mundo, e é muito bacana quando a gente pode preencher esse mundo de coisas boas. Né? Vamos agradecer então pelo nosso trabalho, agradecer a presença de todos vocês online e aqui. É incrível como essa teia se expande cada vez mais, é uma teia de luz. E quando eu vejo a casa de Padre Pio, quando eu sobrevoo o Rio de Janeiro e a gente vê o local onde essa casa está inserida, a gente entende claramente como o Padre Pio convida Francisco de Assis, Frei Luís, Emmanuel, Dr. Bezerra e tantos luminares que aqui vêm, de tantas tendências, Yogananda, de tantas e tantas luzes, para que seja só uma luz que se espalhe pela nossa cidade, pelo nosso planeta. Que os nossos pensamentos elevados possam nesse instante ir ao encontro dessas forças benditas que transformam e ajudam a transformar. Essas forças que nos oferecem diariamente a chance de recomeçar, a chance de fazer o melhor de nós, viver Deus. Tenhamos uma noite de muita paz, que a paz se espalhe por esta cidade, por este país, que a indulgência se espalhe por esta cidade, por este país, e que esses novos tempos que se aproximam, cada vez mais rápidos, possam estar presentes no coração de todos aqueles que se regeneram, de todos aqueles que nascem novamente, de todos aqueles que buscam todos os dias a força do Criador para seguir adiante. Que isso possa produzir cura, que isso possa produzir transformação, que isso possa produzir elevação. Em amor e por amor, a gente se encerra nesse instante, agradecendo a todos da Casa de Padre Pio. Todos, muito obrigado. Que assim seja.